Fala galera, vamos acompanhar a turma do Gazeta Esportiva trazendo as últimas informações do mercado da bola do Verdão. Tem jogador saindo e também chegando. Esposa de Carlos Miguel posta que já está em São Paulo. Ele é aguardado até sexta-feira para acertar com o Verdão. Vamos acompanhar aí. Bom, o Palmeiras entra em campo amanhã pela Copa Libertadores e a lista de jogadores que viajaram para o duelo tem algumas baixas. A gente traz então o José Paes para a nossa conversa. Boa noite, Zé. Quem está fora do confronto? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, 3 jogadores não viajaram lá para Lima, no Peru, onde o Palmeiras joga amanhã contra o Universitário, né, às 9h30 da noite, jogo 1 aí das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Bruno Fux, que está naquela fase de transição física, né, às vezes treina no gramado aqui na academia de futebol, está se recuperando bem aí de um edema, né, então às vezes treina no gramado, às vezes treina na parte interna junto com o núcleo de saúde e performance aqui do Palmeiras. Não foi para Lima, no Peru. Rafael Veiga também não foi, com dores aí no pubis, já não atuou na última partida do Palmeiras contra o Ceará, no Allianz Parque. E Marcos Rocha também não foi lá para o Peru. Por que ele não foi? Decisão de Abel Ferreira, decisão técnica. O treinador português decidiu levar lá para esse jogo o Giai, que é o titular absoluto da posição da lateral direita, e também o Kelvin, que chegou recentemente, jogador que estava lá no futebol russo, já está inscrito aí na Libertadores. Aliás, o Palmeiras fez 2 mudanças na lista, né, da Libertadores. Saíram aí o Estevão, que foi negociado com o Chelsea, Richard Rios também saiu, e entraram então o próprio Kelvin, lateral direito, e o Ramon Sosa, atacante paraguaio. Esses dois então estão lá no Peru com o Palmeiras para esse jogo importante. O Marcos Rocha, então, decisão técnica. Inclusive, o Marcos Rocha tem contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada e pode ser negociado, vejam só vocês, com o Grêmio. Então, as informações que vêm lá do Rio Grande do Sul é de que o Grêmio está de olho no Marcos Rocha, ele pode sair, pode reforçar o Grêmio. Já o Rafael Veiga pode sair para os Estados Unidos, para o futebol lá da Major League Soccer. Então vamos aguardar aí, são muitas as movimentações. O Rafael Veiga, ele perdeu muito espaço nesse time do Palmeiras recentemente, até com a ascensão do próprio Maurício, e também com o próprio Rafael Veiga não desempenhando aquele futebol que a torcida do Palmeiras está acostumada a ver do seu camisa 23. Então é um jogador que pode sim, por que não, em breve deixar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras que tem um retrospecto excelente nessa Conmebol Libertadores, na edição desse ano, né? Venceu todos os seus 6 jogos na fase de grupos, está muito bem na competição, tem a melhor campanha e, claro, vai decidir essas oitavas de final. O segundo jogo será no Allianz Parque, aqui bem pertinho da Academia de Futebol, no próximo dia 21 de agosto, na quinta-feira da semana que vem. Tá bom, Michele? Jogo acontecendo amanhã, o Palmeiras já está lá treinando lá em Lima, na capital do Peru, fez uma atividade hoje por lá, se preparando, então encerrando a preparação para esse jogo muito importante que acontece amanhã lá na capital peruana. Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno para a gente falar mais, porque tem jogador deixando o Palmeiras e um outro que pode chegar muito em breve, na verdade 2 jogadores podendo chegar muito em breve aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom? Devolvo para você aí. Valeu, Zé Paes. Obrigada por todas as informações. Bom, Rafael Veiga podendo ir para os Estados Unidos jogar lá. Primeiro, vocês acham que não teria mercado na Europa? E outra, seria uma boa para ele, para o Palmeiras, ele ir embora? Já deu tudo que tinha que dar no Palmeiras? A impressão que passa, Michele, é essa, né? Eu não sei se ele tem força ainda para recuperar o futebol e ter um reinício no Palmeiras como ele já teve. Ele já teve uma época que ele foi emprestado para Curitiba, Atlético Paranaense, depois voltou e aí fez o grande sucesso no Palmeiras. Neste momento, eu tenho sérias dúvidas se ele ainda teria condição de retomar aquele futebol e voltar a ser protagonista no Palmeiras. E quando surge uma oportunidade de ir para um futebol em que ele pode ser protagonista, né? Porque o nível técnico é diferente nos Estados Unidos, e ganhar um dinheiro também maravilhoso, né? Vai ganhar em dólar, enfim, eu acho que pode ser uma boa para ele nesse momento, já que para ele, eu imagino, também deve ser difícil ficar no banco. Tem jogo que ele nem entra, ou entra pouquinho,
para um atleta que foi decisivo em boa parte dos títulos que o Palmeiras conquistou, ficar no banco talvez não seja agradável, né? Então acho que pode ser uma boa Porque nesse ele é um momento. protagonista, né? Ele sempre foi, mas não está sendo mais. Agora, antes do Paulo Sérgio falar, eu vou dar um recadinho e aí ele já vai falar a opinião dele sobre Rafael Veiga e também sobre Marcos Rocha. Rafael Veiga, primeiro. Então, eu estive conversando com um ex-jogador que jogou na Alemanha e ele me contando que na fase boa o Borussia Dortmund veio ver o Veiga jogar e não gostou. Não gostou, acharam que não era um jogador para jogar Mas a jogo Bundesliga. dá para avaliar? Não é só um jogo. Avaliaram esse jogador e a conclusão foi que não era um jogador para jogar na Bundesliga. Atravessando essa má fase, não jogando, é um jogador para jogar a Europa? Eu creio que não. Né? Então foi essa uma das perguntas. E é um jogador que possivelmente pode ir para a MLS? A MLS está... o jogador final de carreira. Né? Thomas Miller está indo para lá com 40 anos. Suárez. Então esse jogador termina a liga, termina a carreira, vai estar indo para lá para ganhar o dinheirinho, ficar vendo o Pato Donald e tal, essas coisas aí. Agora, o Marcos Rocha, eu achei estranho aí que decisão técnica. Eu acho que pode ter a ver com esse negócio com o Grêmio. Ele está negociando com o Grêmio e aí o Palmeiras pode ter liberado desse jogo para que ele possa resolver essa questão. Como ele ainda pode jogar o Brasileiro por outra equipe e o Grêmio está necessitando de um lateral, pode ser que o Marcos Rocha já vá agora. O Zé falou decisão técnica. Quando fala aí, se vende alguém lá de dentro, é que o jogador praticamente está fora. É um campeão. É um cara que marca uma história. É um cara que marca uma história dentro do Palmeiras. Então, não pode ser tratado. Para mim, não pode ser tratado dessa forma. Eu também acho. Então, desde do último momento, você tem que valorizar o atleta. Também acho. Você tem que valorizar o atleta, até porque é um jogador que tem aí quantos títulos? Peraí, ô Paulo, também tem que saber encerrar ciclo, né? Não, tudo bem, mas você deixa o jogador no banco, não tá bem? Não fala. Não tá bem? Não tá bem? Deixa o jogador no banco. Agora, você não vai chegar e falar decisão técnica. Você imagina pro jogador do tamanho do Marcos Rocha, pela história que ele conquistou no Palmeiras, ele ouvir a informação e todo mundo repercutindo, fiquei fora de um jogo por deficiência técnica. Não, mas isso é uma especulação, né, gente? Não é oficial. Não, os burburinhos já começam, né, amigo? A informação, os burburinhos já foi começam. decisão técnica. Foi decisão. Não é médica e nem nada. O Zé Paz falou, usei a expressão do Zé Paz aqui. Então o Abel Ferreira, foi o Abel? Foi, claro. Tirou. Cadê o Zezinho? Se tiver a ver com a negociação com o Grêmio, beleza, mas eles podiam falar, ele está em processo de negociação, a gente mas aí de repente queima o atleta, então. aí começa, aí não vai. Mas aí esse é o problema no Palmeiras, Silvi. Esse é o problema no Palmeiras, né? O Rony saiu daquele jeito. O Dudu também. O Dudu saiu daquele jeito. Marcos Rocha está saindo de um jeito não legal. O Scarpa saiu, vai ver mais como ou o Scarpa. menos. Então mudar essa mentalidade aí e valorizar os seus ídolos. O próprio Rony, né? A Leila deu uma entrevista falando, acabou o ciclo. Acabou o ciclo. Aí arrebentou mesmo. Aí trouxe tá fazendo falta o Rony, tá fazendo falta. Eu gosto. Não tá não. Bom, a gente continua falando da Major League Soccer, popularmente. José Paz, chega mais. Além das chegadas de novos jogadores, o Palmeiras também tem gente indo embora. O que é isso, Zé? Pois é, né, minha querida Michele, tem sim, tem jogador indo embora aqui do Palmeiras, trata-se aí do Vanderlan, né, jogador que tem uma história muito grande aqui no Palmeiras, passou 8 anos aqui, jogou na base, subiu ao profissional, mas foi negociado lá com o Red Bull Bragantino, então assinou com o grupo Red Bull, vai ficar lá no Red Bull Bragantino até o meio de 2030, portanto 5 anos de contrato para ele. É um jogador que aqui no Palmeiras recentemente era muito questionado, né? Muitos torcedores questionavam bastante o Vanderlan, que era o reserva imediato do Piquerez, que recentemente renovou o contrato, né? O Piquerez com o Palmeiras, exatamente também até 2030, muitos clubes aí já sondando o Piquerez, assediando o Piquerez, então o Palmeiras tomou essa iniciativa, renovou o contrato com o Piquerez, que terminaria no final do ano que vem. Então o Vanderlan indo embora e agora, claro, o Palmeiras de olho aí no mercado para repor essa saída, para contratar um reserva imediato exatamente pro Piquerez. E aí o nome citado aí numa apuração até dos amigos lá do Globo Esporte é o Jefté.
jogador que foi revelado pelo Fluminense, jogou no Apoel do Chipre, tem 21 anos, está lá no futebol da Escócia, no Rangers FC lá da Escócia, inclusive na temporada passada foi considerado aí o melhor lateral esquerdo lá do futebol escocês, passou também pela Premier League, pelo Ipswich Town, então é um jogador que o Palmeiras nesse momento monitora para quem sabe contratar para ser o reserva imediato do Piquerez. Clima muito tranquilo aqui na academia de futebol, o Ricardo Braga vai mostrar para vocês, olha só, semáforo abriu agora por aqui, todo mundo indo para casa, né? Clima muito tranquilo, diferente de outros dias aqui na academia de futebol. No último domingo aí tivemos um atentado aqui, terrorista, segundo o próprio Palmeiras classificando dessa forma, assim, mas agora tudo muito tranquilo aí, o pessoal da Polícia Civil, inclusive, vai abrir um inquérito para investigar tudo o que aconteceu aqui na porta da academia de futebol. Sobre Carlos Miguel, esposa do jogador, postou nas redes sociais que está em São Paulo, então é aquela informação que a gente vem dizendo nos últimos dias aqui no Gazeta Esportiva, né? O anúncio, ele está muito próximo de acontecer, do Carlos Miguel assinar o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras, contrato de 5 anos, jogador de 26 anos, com passagem pelo Corinthians, estava lá no Nottingham Forest da Inglaterra, não vinha sendo utilizado por lá, até o Edu Gaspar, que agora é o homem forte do futebol do Nottingham Forest, está liberado, então a esposa dele já postou num apartamento aqui, uma bela vista, inclusive, aqui de São Paulo, então a família já vai chegando aos pouquinhos aqui à capital paulista, para que o Carlos Miguel, então, de fato, assine o seu contrato aí com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Só uma última rapidinho, vocês comentavam aí sobre a parte técnica do Marcos Rocha, né, no debate anterior, é isso, é decisão técnica do Abel Ferreira, que nesse momento entende que tecnicamente outros jogadores entregam mais que o Marcos Rocha, que tem uma história brilhante na Sociedade Esportiva Palmeiras, tem 36 anos, é campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, muitos títulos, Campeonato Paulista, enfim, mas nesse momento ele entende que o Kelvin, que chegou recentemente, e que o Giai, que é o titular da posição, que eles entregam mais que o Marcos Rocha, então por isso Marcos Rocha não foi relacionado para o jogo que acontece amanhã e muito provavelmente pode estar vivendo aí os seus últimos dias como jogador do Palmeiras numa negociação que começa a se encaminhar aí lá com o Grêmio. Tá bom, minha querida Michele? Devolvo para vocês aí, beijo grande e sigo aqui à disposição se você precisar de mais alguma coisa, tá bom? Legal, Zé Paz, muito obrigada por todas as informações. Realmente acabou expondo o Marcos Rocha. É isso que eu ia falar. É lógico. É isso. Não era... Levou pra viagem, aí se quiser cortar do banco, não corta, não entendeu? é nem cortar, Alex. Mas não é nem deixa cortar. junto com o Se você tem uma negociação em vista, ou fala, né? valoriza o jogador, deixa ele lá, no último momento, pô, voltou de viagem, vende o jogador. Agora ficar minando o jogador desse jeito é minar o jogador. Oficializar uma informação de que ele não viajou, não é nem no banco. Deficiência técnica. Então não. é dureza, né, cara? É dureza. E quanto ao Vanderlan, o torcedor do Palmeiras e o Marcos não Rocha reclama. sempre foi um cara que Pô, ficou tô no com saudade do peso, Vanderlan. sabe? Assim, sempre muito dedicado. E o Vanderlan? Bom, o Vanderlan, ele é um jogador que não conseguiu vingar no Palmeiras. Ele na base teve um certo destaque, ganhou a oportunidade de participar do grupo principal do Palmeiras, mas nunca ele conseguiu se firmar, né? Jamais teve um futebol apresentado para ter um nível de titularidade no Palmeiras e, pelo contrário, ele foi decaindo a ponto de, quando o Piquerez não pode jogar, ele entrar e se borrar todo, não conseguir fazer nada, prejudicar, enfim. Então o Palmeiras acabou ficando... E o Jefté, órfão. que viria para o lugar do... Eu juro que eu não Vanderlan? conheço, cara. Jefté, é bíblico, não é, Paulo? Jefté. Mas deixa eu falar uma coisa. Então, sabe que o maior problema em questão do Vanderlan é Qual que é? querem comparar o Vanderlan com o Piquerez. Aí querem que o menino entregue aquilo que o Piquerez entrega. Então, não se é. não consegue, Não é quando ele joga. Mas, cara, tem que ter paciência. Não tem, não. Palmeiras é o laboratório. Infelizmente é isso. Infelizmente É é isso. isso mesmo. Né? Agora tem paciência aí com o Carlos Miguel. Vocês vão ter paciência com o Carlos Miguel. esse Ah, agora. chega mas pra esse jogar. aí chega e joga, né, Esse aí Paulo? chega pra Joga, eu jogar. quero ver se o Everton vai tirar o Everton lá. Não. Então vai minar o jogador Não também? vai tirar de imediato. Eu acho que o Carlos Miguel chega e o Everton deve ir até o fim do ano como titular, e aí pro ano que vem eu não sei. Ah, sei não, viu? Carlos Miguel já ai. chega, vai tentar... Vai contratar um jogador desse pra ficar no banco? O Everton chegou para ser terceiro goleiro no Palmeiras, e depois que ele apareceu. Mas hoje E o Everton já era é um dos titular principais Mas aí também, jogadores se do fizer isso Palmeiras. com o Everton, vai É expor a o mesma Everton. coisa, mas nós estamos falando do Marcos Rocha Por aqui. isso, É. inclusive surgiu a informação de que o Rogério Ceni gosta muito do Everton e gostaria de contar com ele no Bahia ano que vem. Seria melhor, E o tá? Lomba? O Lomba vai embora, o Lomba não vai renovar. Tá bom, então.
Acabou já? Mercado da bola em pauta agora, é hora da gente falar do Palmeiras, do Verdão. Atenção, hein? Novidades que PVC trouxe pra gente. Marcel Ruiz, todo mundo pergunta todos os dias aqui no nosso programa, não vem mais pro Palmeiras. O Palmeiras desistiu da contratação e agora está focado totalmente na contratação do Júlio Enciso. Vamos ver o que o PVC traz pra gente de novidades desse mercadão do Palmeiras? Informação saindo aqui de Medellín, hein? Marcel Ruiz, o Palmeiras considera que a negociação está encerrada pelo preço, por não conseguir convencer o Toluca. Marcel Ruiz não virá para o Palmeiras, pelo menos não nessa janela até o dia 2 de setembro. Encerrada a negociação. Júlio Enciso pode vir. A tentativa é trazer o paraguaio do Brighton antes do final da janela, dia 2 de setembro. É considerado um jogador caro, mas aqui está na conta do Marcel Ruiz que não vem. Eram 10 milhões de euros pelo Marcel Ruiz, 10 a 12 pelo Júlio Enciso, uma coisa troca pela outra. Pode dar certo até o dia 2 de setembro. Carlos Miguel deve ser anunciado a qualquer momento. Pode ser até o final da semana, porque está sacramentado o negócio, são detalhes para sacramentar o negócio, como a gente tem dito. E Jetfé, notícia que o André Hernan deu na semana passada, está em negociação, mas tem corrida contra o tempo. Fechada essa janela, o Palmeiras vai fechar a torneira, porque entende que fechou a reformulação e o ano que vem deve ser de menos contratações. Mas o time tem que estar pronto. E a tentativa de renovar o Abel Ferreira continua. Tendência é que se renove. Mas a hora certa para anunciar, esse é outro ponto. Aí, o pacotão do PVC, hein? Aí ele vai lembrando, né? Lembrei disso. E tem isso também. E tem isso também. Vários nomes citados ali, hein? Assim, a questão da composição do dinheiro e tal, é muito importante citar que o pensamento da diretoria do Palmeiras em relação à contratação do Enciso é um jogador que não é... Gente, vamos lá. Não é para você contratar o Enciso e esperar que ele vá jogar contra o Corinthians, por exemplo. Não é um jogador que vai chegar e vai jogar as quartas de final da Libertadores se o Palmeiras passar, que deve passar pelo time peruano. É um jogador que ainda vai precisar de um tempo para se recuperar. A gente viu aí as imagens dele fazendo recuperação ainda com a camisa do Gustavo Gomes. Então, gente... É uma contratação que o Palmeiras vai fazer, se fechar um contrato longo. E aí entra naquela coisa do Paulinho. Não é muito ter dois desses? Não assim, mas aí que já tem o Paulinho, certo? Tá, mas aí você vai ter dois excelentes jogadores. Né? Você já tem um ano que está andando, você já tem um ano que está no meio. Você já foi eliminado da Copa do Brasil. Você está na Libertadores, você está competindo, você está no Brasileiro entre os três. Daqui a pouco você vai ter esses caras, você vai ter o, sei lá, não sou médico aqui, não estou colocando prazo, mas digamos que você tem ano que vem. Não, outubro. Você tem esse cara em outubro. O Enciso? Mas daria assim rápido, então. Mas não é um cara que vai chegar e vai... Porque o Paulinho só ano que vem, né? O Paulinho ano que vem. Não é um cara que... Por exemplo, eu estou falando assim... Entendi, não vai chegar jogando semana que vem, que nem o Corinthians quer com o Vitinho. Carlos Miguel, chegou, sexta-feira vai ser, se for anunciado como é a expectativa na sexta-feira, segunda-feira ele já pode ser relacionado. Sim. Porque ele já vinha treinando, pré-temporada, tal, não sei o que, já pode ser, está pronto, né? Então, assim, essa é uma situação. E você fechar um pacote de contratações, como o Palmeiras está pensando em fechar, o ano que vem, amigo, é só pensar nesse time e não... No técnico, né? Não, acho que técnico não. Se eu fosse Palmeiras, eu falei isso quando o Vojvoda foi mandado embora do Fortaleza. Falei, todos os times do Brasil deveriam ir atrás do Vojvoda, menos o Flamengo. Inclusive o Palmeiras. Porque para mim está tão claro que o Abel está chegando. Porque se não acabar agora, vai acabar depois. O ciclo está acabando. Assim, você percebe o ciclo fechando. E o Vojvoda está aí. Eu acho que ele é um treinador extraordinário. E a gente está vendo pelo Fortaleza que a culpa realmente não era dele. Né? É que tem um buraco ali que é mais fundo. Eu acho que o Palmeiras já deveria... Tá tricotando o Vojvoda para janeiro. Esse é o meu ponto de vista. Essa coisa do Vojvoda tá na pista deixou todo mundo ameaçado, né? Todo mundo tá ameaçado no carro porque o Vojvoda tá por ali, então todo mundo que se segure. Agora
O Palmeiras intensificou as conversas para fechar a contratação do lateral esquerdo Jefté, de 21 anos. O clube discute com o Rangers FC da Escócia para fechar com o jogador que dividirá o setor com Piquerez após a negociação de Vanderlan. A saída do camisa 6 foi confirmada nesta quarta-feira. O Bragantino pagou em torno de 4,5 milhões de euros, cerca de 28,4 milhões por 60% dos direitos econômicos. O Palmeiras seguirá com 40% dos direitos para uma transição futura de Vanderlan. Jefté se formou na base do Fluminense e foi integrante da geração dos sonhos, que revelou Alexander, Metinho, Matheus Martins e Kaique no clube. Ele não chegou a estrear como profissional pelo Flu, pois saiu ao Apoel do Chipre em julho de 2023, quando tinha 19 anos. Ali ainda por empréstimo do clube carioca, mas em seguida foi em definitivo para o Rangers da Escócia na temporada de 2024-2025. Fez 52 partidas, 1 gol e 4 assistências neste período e disputou outras 3 neste início de temporada de 2025-2026. Em maio deste ano, foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato, com o Rangers como vice-campeão nacional, atrás do Celtic. O lateral esquerdo se consolidou rapidamente na equipe. Virou titular e o segundo do ranking de atletas mais utilizados pelo técnico Felipe Clemente. O Palmeiras ainda não vê o negócio encaminhado, mas há expectativa por acordo. O clube já tem tratativas praticamente finalizadas pelo Carlos Miguel. Busca um volante e avalia se investirá em um meia ofensivo também.